Começou? Então, contraditório e ampla defesa, outros dois princípios aí que nós já aprendemos, não é novidade, né? Só que aqui no processo administrativo a gente tem que aplicar também processo administrativo, o contraditório, o princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa. Vamos imaginar o seguinte, ó, a Cássia é uma servidora pública, né? E enquanto servidora pública, ela responde a um processo administrativo disciplinar. É óbvio, meus queridos, em que pese nem sempre isso seja respeitado, por mais óbvio que pareça, ela tem que ser garantida a ela o contraditório e a ampla defesa. Tá? É muito comum chegar no escritório, né, servidores públicos exatamente com essa dificuldade. Olha, eu estou respondendo aqui um processo, uma sindicância, mas em nenhum momento foi garantido aí a possibilidade do servidor se manifestar no processo. Então, está ferindo o contraditório e ampla defesa. Tá? Tem um caso bem emblemático que chama muita atenção pela importância, né, de um aluno delegado da Polícia Federal que no terceiro mês de curso de formação foi excluído do curso de formação, de forma abrupta, né? Bom, excluído por supostamente ter praticado alguma infração. E aí vem a pergunta, né? Será que a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, a Academia da Polícia Federal em Brasília, não sabia que se deve garantir o contraditório e ampla defesa ao aluno delegado, né? Ou em qualquer outro processo administrativo? Esse cara foi excluído da polícia, né, do curso de formação, e não era bobo, tanto é que não era bobo, que estava fazendo o curso de delegado da Polícia Federal, um dos concursos mais difíceis para isso, entrou com mandado de segurança, né? O mandado de segurança foi deferido e ele voltou. Alguns anos depois, mas voltou. Porque demora, né? É o princípio da duração razoável, né? Mas ele voltou e fez o curso de formação. Mas olha o prejuízo que nós, enquanto sociedade, tivemos, né? Bom, então, contraditório e ampla defesa deve ser garantido aí no processo administrativo. Outro princípio, esse importante, autotutela administrativa. Princípio da autotutela administrativa. O que é uma autotutela administrativa? Letícia, faz um favor pro tio. Pega aí o Vedmeco, pega a súmula 473 do STF. Súmula 473 do STF. Lê para nós, Letícia. Assim que você pegar aí, tranquilo. A administração pode anular seus próprios atos, quando derivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. A autotutela administrativa é exatamente o que está previsto na súmula 473 do STF. A súmula 473 do STF é a expressão prática da autotutela administrativa. Preste atenção aqui. Bom, autotutela administrativa é saber que a administração pública, de forma permanente, deve revisar os seus atos. Ela deve revisar os seus atos de forma permanente. Se ela encontra um ato que foi praticado fora do ordenamento jurídico, esse ato é ilegal. A administração pública deve anular esse ato. Por outro lado, se a administração pública percebe que aquele ato administrativo já não é mais conveniente, já não é mais oportuno, ela deve revogar aquele ato. Então, se o ato é nulo, né, é porque tem um vício, uma ilegalidade, vício insanável, o ato é nulo. Por outro lado, quando o ato já não mais atende aos critérios de conveniência e oportunidade, o ato deve ser revogado. Isso é possível? É possível. Em razão do quê? Da conveniência e da oportunidade. Daqui a alguns dias, na verdade, daqui a um mês e meio mais ou menos, nós vamos estar falando sobre atos
da administração pública. E ao final dessa matéria, nós vamos voltar a essa discussão da autotutela administrativa. Desfazimento do ato, nulidade, nulidade relativa, nulidade absoluta, a revogação. A gente vai aprofundar nessa discussão. Nesse primeiro momento, a ideia de autotutela administrativa. É o poder-dever da administração pública de estar de forma permanente revisando os seus atos. O ato sendo ilegal, deve ser declarado nulo. O ato sendo inconveniente ou inoportuno, o ato deve ser revogado. Beleza? Outro princípio muito bacana, muito lembrado aí nos concursos públicos, princípio da motivação. E ele é lembrado por quê? Porque tem duas palavrinhas que andam juntas aí da motivação, que é o motivo e o móvel. Então são três palavrinhas que andam juntas: motivação, motivo e móvel. Motivação, motivo e móvel. E a perguntinha simples que vai cair na prova de vocês é a seguinte: pega lá a palavra motivo ou motivação e troca os conceitos. São palavras muito próximas, né? A gente erra, a gente esquece. É assim que eles fazem. Bom, o que é motivação, o que é motivo, o que é móvel? Para a gente não errar na prova. Motivação, meus queridos, é a justificativa apresentada pelo agente público para a realização de um ato. É a justificativa apresentada por um agente público para a realização de um ato. Isso é motivação, é a justificativa. Quem trabalha em órgão público já deve ter visto aí, afixado no mural, uma portaria. Quem já viu uma portaria aí? Alguém já viu uma portaria? Levanta a mãozinha aí, o pessoal que está com a câmera aberta. Ana Luísa, a Cássia, né? A Andressa já viram portarias. Quando você pega uma portaria, depois aqueles que não conhecem esse ato administrativo, portaria, depois dá uma olhada, tem lá assim na portaria, portaria número tal, a autoridade, a data, aí vem assim, ó, considerando isso, considerando aquilo outro, resolve. Esses considerandos aí são as justificativas. É a motivação. Olha, considerando isso, considerando aquilo outro, resolve. Resolve o quê? Fazer isso. Aí já vem o conteúdo do ato. Aí o que o ato está prescrevendo, está determinando. Mas antes da determinação da portaria, vem um conjunto de justificativas para se alcançar aquela determinação. Então, esse conjunto de considerandos, de justificativas, é exatamente a motivação. Bom, e motivo? O que é motivo? Que é a outra palavrinha que anda paralela ali. Indissociável essas três palavrinhas. Motivação, essas justificativas, esses considerandos. E motivo? Motivo é o acontecimento fático ou jurídico que leva à prática do ato. É o acontecimento fático ou jurídico que leva à prática do ato. Bom, quem anotou, anotou. Vamos lá. Acontecimento fático ou jurídico que leva à prática do ato. Imóvel é a partícula subjetiva, a intenção do agente quando ele está praticando o ato. Então, móvel é a partícula subjetiva, a intenção do agente quando ele está praticando o ato. Professor, mas está tudo tão parecido. Como que eu vou fazer para não errar isso no momento da prova? Porque é muito parecido. Um é a justificativa, o outro são acontecimentos fáticos ou jurídicos, o outro é a intenção do agente. Beleza. No caso concreto, né? Como que eu vou lembrar e não vou errar na prova? Aí vem um exemplo que eu dou todo semestre. Esse exemplo já tem 15 anos que eu dou esse mesmo exemplo. Esses dias eu estava dando aula no cursinho preparatório, do ProOrdem. Aí um aluno virou para mim e falou assim: professor, o senhor dá aquele exemplo ainda da ponte que caiu? Eu falei: dou. Ele: professor, mas o senhor não evoluiu esse exemplo ainda não? Eu falei: não.
Não. Mas por quê? Porque você está lembrando, ó. Você já foi meu aluno aí há mais de 6 anos, né? E está lembrando o exemplo até hoje. Então, não vou mudar o exemplo. Tá certo? Bom, qual que é o exemplo que eu passo para os meus alunos todo semestre para memorizar e não errar motivo, motivação e móvel? Certo? Uma estrada da zona rural de Anápolis. Imaginaram uma estrada de terra da zona rural de Anápolis? Imaginaram aí? Conseguiram imaginar? Estrada de terra. Vem uma enchente e leva a ponte. Vem uma enchente e leva a ponte. A ponte caiu. Ok? O município que é responsável por aquela estrada pode deixar a estrada naquela situação? Não, ela tem que reconstruir. A municipalidade tem que reconstruir aquela ponte. Ó, por que tem que ser reconstruída a ponte? O porquê é a justificativa. São os considerandos. É a motivação. Olha, por quê? Porque tem o direito de ir e vir, porque tem o transporte das crianças que vai para a creche, porque tem o transporte da produção rural. Eu estou justificando? Sim ou não? Estou justificando o ato que será realizado pela municipalidade. Qual ato que será realizado? A reconstrução da ponte. Então, estou apresentando justificativas, considerandos, e isso é motivação. Motivação. Bom, e qual que é o motivo? Ó, acontecimento fático ou jurídico. Qual que é o motivo? A ponte caiu. Simples assim. A ponte caiu. Isso é o motivo. Acontecimento fático ou jurídico. Nesse caso, do exemplo que nós estamos estudando, acontecimento fático. A ponte caiu. Então, nós temos que reconstruir a ponte. Por quê? Por isso. Então, essa justificativa é a motivação, enquanto a ponte ter caído, esse acontecimento fático, é o motivo. Bom, imóvel. Móvel, gente, o mais próximo de algo que vocês já estudaram é o móvel lá do direito penal, não é do direito civil. Móvel lá do direito penal. Lá no direito penal, nós falamos sobre imóvel. Cadê os penalistas aí? Tem algum penalista? Quem gosta de direito penal aí? Andressa? Não, Andressa? Não gosta, não? Antigamente, na minha época, todo mundo gostava de direito penal. Gostar, eu até gosto, professor, mas eu não lembro. Então é igual eu mesmo. Gostar até que eu gosto. A coisa alheia móvel, alguma coisa assim relacionada? Fala, Vanessa. Tipo, lá no artigo 155, a coisa alheia móvel, mais ou menos isso que você quer falar? O que é? Não. Que contexto. Quando a gente estuda lá o direito penal 1, a teoria geral, né? Nós aprendemos um termo em latim. E a gente só lembra do termo em latim. Móvel a gente não lembra, mas é a mesma ideia. O termo em latim é o animus. O animus não é a intenção do agente delituoso? Aqui é a mesma ideia, a intenção do agente público que está praticando o ato. Animus, em direito penal, é móvel. É móvel. Vários autores lá no direito penal trocam o animus por móvel. Só que aqui no direito ativo não é aquele que, pelo menos no primeiro momento, não é aquele que está praticando o delito, um crime, né? É o agente público que está praticando um ato. Então, a intenção desse agente público, qual a intenção dele? Então, isso é móvel, tá bom? Então, ó, a ponte caiu. Motivo, motivação ou móvel? Vamos lá. A ponte caiu. Motivo, motivação ou móvel? Motivo. Motivo. Isso mesmo. A justificativa apresentada para a reconstrução da ponte.
Direito de ir e vir, Motivação. motivação. Direito de ir e vir, transporte das crianças, motivação. E, por fim, a intenção do agente. A intenção do agente, o móvel, que é essa partícula subjetiva. Beleza até aí? Seguindo, então, segurança jurídica. Segurança jurídica é um princípio que, lembrado em todos os ramos do direito, aqui no direito administrativo não poderia ser diferente. E a segurança jurídica ela tem um tripé que é apresentado na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Então, lá na LINDB, na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, antiga Lei de Introdução, né, ao Direito Civil, nós temos um artigo que fala sobre esse tripé da segurança jurídica. Quando, ou melhor, o que tem que ser feito para a garantia da segurança jurídica? Respeitar 3 institutos. Quais são os 3 institutos? Alguém lembra? Primeiro instituto, coisa julgada. Segundo instituto, direito adquirido. Terceiro instituto, negócio jurídico perfeito. Então, a segurança jurídica deve ser respeitada também pela administração pública. Isso quer dizer o quê? Que a administração pública não pode, né, contrariar a coisa julgada, o negócio jurídico perfeito e o direito adquirido. Continuando, mais um princípio da continuidade ou princípio da obrigatoriedade. O que é isso? Princípio da continuidade ou princípio da obrigatoriedade. Meus queridos, obrigatoriedade ou continuidade é o seguinte. Serviço público não pode parar. De forma bem simples. O serviço público não pode parar. Princípio da continuidade. Só tem exceções? Tem exceções na relativização disso, não na paralisação total e completa. O serviço público não pode parar. Princípio da continuidade ou princípio da obrigatoriedade. Bom, vamos imaginar então 2 situações que estão amarradas ao princípio da continuidade. Primeira situação é mais importante talvez. Direito de greve dos servidores públicos. É garantido o direito de greve aos servidores públicos? Sim, previsão constitucional, em que pese ainda não tenhamos uma lei que regulamenta esse direito de greve, a greve é garantida aos servidores públicos. Inclusive, nós temos decisões do STF, no âmbito de alguns habeas data, alguns mandados de injunção, tá? Que falam sobre o direito de greve dos servidores públicos, em razão dessa ausência de lei específica que regulamente o direito de greve dos servidores públicos. Bom, o direito de greve pode paralisar totalmente o serviço? Óbvio que não. Um mínimo deve ser mantido. Professor, qual é esse mínimo? É 30%, não é? Se não tem lei regulando, não tem uma porcentagem. Depende da essencialidade do serviço. Quer ver? Um exemplo bem tranquilo para vocês entenderem isso. Depende da essencialidade do serviço. Nós estamos passando por um momento muito difícil, que é o momento da pandemia. Greve na saúde pública. Qualquer percentual seria inadmissível. Qualquer percentual seria inadmissível. Perceberam? Então, depende da essencialidade do serviço. Não tem como falar que é 10%, 15%, 20%, 30% que deve ser mantido. Depende da essencialidade do serviço. E muito comum a greve ser declarada inconstitucional. Por quê? Porque paralisa todo o serviço. Não pode paralisar tudo. Um mínimo deve ser mantido. Princípio da continuidade. Tá bom? Ou obrigatoriedade da prestação do serviço. Outro princípio importante, outro reflexo importante da continuidade, gente, são os contratados do serviço público, né, da administração pública. A Cássia tem uma empresa. A empresa da Cássia presta serviço para o município de Anápolis. E no contrato administrativo entre a empresa da Cássia e o município de Anápolis, tem a previsão, cláusula, de que todo 5º dia útil o município de Anápolis tem que fazer o pagamento para a Cássia, para a empresa da Cássia.
Nesse mês, nós já estamos no dia 24, nesse mês o município não efetivou o pagamento. A Cássia pode paralisar o serviço? Não pode. Não pode. Por quê? Porque nós estamos falando de contratos administrativos. E no contrato administrativo, nós temos a restrição ao uso da exception non adimplente contractus, que decorre do princípio da continuidade. Lá no direito comum, no direito privado, o que a gente aprende? Exception non adimplente contractus, exceção do contrato não cumprido. Eu tenho um contrato com a Letícia, eu não cumpro com a minha obrigação, automaticamente a Letícia está liberada de cumprir com a obrigação dela. Aqui no direito administrativo não é assim. Aqui no direito público não é assim. Tá? A própria lei de licitações, ela fala, né, que a empresa contratada vai ter que esperar. Quanto tempo, professor? Ou 90 dias, isso está expresso no texto da lei, e hoje eles querem, com um novo projeto, né, com o projeto de lei que nós temos aí, da nova lei de licitações, abaixar isso para 30 dias, o que seria razoável, né? Vamos ver se eles vão conseguir. Ou então, uma sentença transitada em julgado. Olha que legal, uma sentença transitada em julgado. Quanto tempo isso vai demorar? Que venha liberar esse prestador do serviço. Tá bom? Então, são duas reflexões que a gente faz quando se fala em princípio da continuidade. Um relacionado ao servidor público, às greves, né? É garantido a greve ao servidor público, mas o serviço não pode parar por completo. E outra questão dos contratados aí, da administração pública, que também deve suportar ou não pagamento por um período de tempo. Hoje, 90 dias. Ou a sentença transitada em julgado que não vai sair em prazo inferior a 90 dias, é óbvio que a gente sabe que isso não acontece no Brasil. Outro princípio é o princípio da hierarquia, né? É entender que a administração pública, conforme a gente vai começar a estudar na próxima aula, é uma administração hierarquizada. Ela é estruturada de forma hierarquizada. A organização da administração pública, né? Quando eu pego, por exemplo, os entes federados. Os entes federados são subdivididos em órgãos públicos. E essa divisão dos órgãos públicos, essa compartimentalização, né, dos órgãos, é uma compartimentalização hierarquizada, é uma estrutura hierarquizada. Quer ver o exemplo simples? Pensa no estado de Goiás. Pensou? No âmbito do executivo, lá no topo dessa hierarquia está o governador do estado. Abaixo do governador do estado estão os secretários estaduais. Imagina a Secretaria de Educação. O secretário estadual de Educação responde, está submetido hierarquicamente ao governador do estado, sim ou não? Sim. Abaixo do secretário estadual de Educação, as subsecretarias, né, as regionais, as subsecretarias estão vinculadas hierarquicamente aos secretários? Sim. Aí dentro das regionais ou das subsecretarias nós temos os colégios estaduais, que estão hierarquicamente subordinados à subsecretaria. E assim vai, é uma cadeia hierarquizada. Então, o princípio da hierarquia. Tá joia? A administração pública ela é dividida de forma hierarquizada, hierarquia. A gente vai falar muito sobre hierarquia, por quê? A gente fala, a partir da semana que vem, sobre administração direta e indireta, né? E aí, dentro da administração direta, essa estrutura dos órgãos que a gente vai discutir, né, é uma estrutura de compartimentos, mas é uma estrutura também de hierarquia, vínculo hierárquico. A responsabilidade, que é uma matéria que a gente vai falar sobre ela semestre que vem, princípio da responsabilidade, é entender que o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal traz uma regra para a administração pública, que é responder em regra de forma objetiva. A responsabilização da administração pública é uma responsabilidade objetiva em regra. Qual que é a grande diferença entre a responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva civilista? Nós aprendemos lá no artigo 186, 926 e seguintes. São os elementos, né? No direito civil, a gente aprende que para a vítima alcançar uma condenação contra o réu,
ela tem que demonstrar ato, nexo de causalidade, efetivo dano e dolo ou culpa. Na teoria objetiva, só 3 elementos. Ato ou ato, nexo de causalidade e efetivo dano. Então, a responsabilidade, meus queridos, da administração pública, em regra, tem exceções, que nós vamos estudar semestre que vem, é uma responsabilização objetiva. Tá? Outro princípio bacana, especialidade ou especialização, está muito próximo do que nós falamos aqui da hierarquia. Tá? Os órgãos públicos são órgãos especializados. Olha só, nós temos a governadoria do Estado. Abaixo, as secretarias, todas são secretarias especializadas. Ou o secretário de Educação do Estado de Goiás vai trabalhar, né, o tema segurança pública de forma direta. Indiretamente ele vai trabalhar, mas de forma direta. A questão dos presídios será tratada pelo secretário de Educação ou secretário de Segurança Pública? Secretário de Segurança Pública. As questões divididas dentro dos órgãos públicos é criando órgãos especializados. Tá? Órgãos especializados. Então, princípio da especialização. O órgão ele é criado, entregue a ele um feixe de atribuições. Esse feixe de atribuições é um feixe de atribuições especializado. Presunção de legitimidade do ato. Daqui a alguns dias a gente vai falar sobre essa presunção novamente. É uma característica dos atos administrativos. Você que recebe os efeitos de um ato administrativo, você deve presumir que esse ato é legal e verdadeiro. Tá? Você presume que esse ato é legal e verdadeiro. Razoabilidade e proporcionalidade, mais um princípio. Olha aqui. Lembra do processo administrativo? Acho que eu falei que a Cássia estava respondendo o processo administrativo. Acho que o exemplo que eu dei foi a Cássia. A Cássia estava respondendo o processo administrativo disciplinar. Olha só, olha a situação. A Cássia, excepcional servidora pública. Nunca praticou uma falta. Nenhuma infração administrativa. Aí, depois de 10 anos de serviço público, ela pratica uma infração levíssima. Levíssima. E é condenada pela pena máxima de demissão. A pena máxima do serviço público é demissão. Penalidade máxima. Foi proporcional e razoável? Percebeu? Ou então, outro exemplo, né? Eu tenho um comércio, um pequeno comércio. Esse pequeno comércio, eu tenho ali um rendimento mensal de R$10.000. Aí vem um fiscal do Estado, né, e aplica uma multa de R$1 milhão. Foi proporcional e razoável? Óbvio que não. Então, deve ser praticados os atos com razoabilidade, proporcionalidade. Outro princípio da isonomia, da finalidade, né, não é novidade para vocês. Na primeira aula, nós já falamos sobre a finalidade da administração pública. Qual que é a finalidade da administração pública? Buscar o munus público, o bem comum, o interesse coletivo. Então, o princípio da finalidade. A administração pública deve sempre atuar buscando o bem comum, o interesse coletivo. É outro princípio que, se fosse cumprido juntamente com a moralidade, nós já estaríamos aí num patamar diferente. Né? Isonomia e igualdade, né? O tratamento isonômico que deve ser dado a todos, independentemente de classe social, de características pessoais. A isonomia e a impessoalidade, como eu disse para vocês, andam juntas. Tá? São dois princípios que andam juntos. O tratamento isonômico deve ser dado a todos aqueles iguais, né? E o tratamento diferenciado deve ser dado aos desiguais na medida das suas desigualdades. O princípio da transparência, que é um subprincípio da publicidade, né? Muito se discute sobre a transparência em razão dos vencimentos, né, dos servidores públicos que aparecem aí todo mês sendo publicados, né, no portal da transparência. No primeiro momento se discutiu se isso era constitucional ou não. Gente, é constitucional.
Ah, professor, mas não é justo que eu, enquanto servidor público, fique aparecendo ali o quanto eu ganho todo mês. Beleza, meus queridos. Então, procura outra carreira. Procura outra carreira. Tá? Tem o ônus e tem o bônus. O bônus de ser servidor público, né? É a estabilidade ou a vitalicidade, né? Exercer em determinados cargos o poder de polícia. Isso é ônus, isso é bom. Mas isso é bônus, né? Isso é bom. Agora tem o ônus também, né? A responsabilidade civil, responsabilidade criminal, responsabilidade administrativa, a responsabilidade, né, de exercer uma função pública e também ter ciência que seus vencimentos serão publicados. Por quê? Porque você recebe dinheiro do povo. Então tem que ter publicidade, sim. E é assim que funciona. E para terminar, porque os demais princípios que está aí no item 9.1, depois a gente vai discutir eles no momento futuro, sindicabilidade, tá? Que é um princípio que nós falamos na aula passada, de certa forma, quando nós tocamos no tema modelo francês e modelo inglês, de controle da administração pública. Sindicabilidade é saber o seguinte, gente, ó, presta atenção aqui. Todo e qualquer ato, sem exceção, todo e qualquer ato, quanto à sua legalidade ou ilegalidade, esse ato pode e deve ser revisto pelo Poder Judiciário. Então, todo e qualquer ato praticado pela administração pública, todo e qualquer ato, não tem exceção, praticado pela administração pública, pode ser objeto de uma ação junto ao Poder Judiciário para o controle dessa legalidade ou ilegalidade. Tá joia? Bom, hoje nós vamos ficando por aqui, tá? Nós ainda temos aí 4 minutos. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer, ainda dá tempo. Passando o carro da pamonha aqui no escritório. Deixa eu fechar a janela. Professor, Fala, Andressa. só uma dúvida aqui em relação às atividades do senhor. Sim. Ai, quando que o senhor vai postar as atividades? Essa semana, eu tava com um probleminha no água, mas já resolvi, tá? Semana nós já vamos estar postando as atividades. E a semana que vem você vai estar aí fazendo o primeiro teste do Meet, tá? A gente vai sair do Zoom e migrar para o Meet, que é uma outra plataforma. Tá? Então, semana que vem a gente vai estar conseguindo desenvolver isso tudo aí, se Deus quiser. E as atividades essa semana já vão ter atividades aí no sistema. AVA. Tá bom. Para desenvolver. Obrigada. Mais perguntas? Professor, Fala, Luana. quando o senhor for aprofundar mais no princípio da autotutela, o senhor vai tratar da questão da diferença da súmula 473 e do artigo 53 da Lei 9.784, da questão dos vícios que atos eivados de vício que os tornam ilegais e os vícios de legalidade, né? Que tem uma diferença aí nisso. E é bem... Sim, esse semestre nós já vamos falar sobre isso, tá? Tá. Que é a nulidade absoluta e a nulidade relativa. E a possibilidade de confirmação ou sanação do ato. Então, esse semestre, quando a gente estiver finalizando os atos administrativos, a gente vai aprofundar sobre isso. Tá bem. Mais perguntas? Não? Gente, um abraço a todos. Fiquem atentos ao AVA, tá? Fiquem atentos ao AVA. Já coloquei material lá. Essa semana eu vou estar colocando o plano de ensino. Acho que hoje ainda já vou colocar o plano de ensino. E as questões também, as atividades também. Tá bom? Um abraço. O material foi só o slide, professor. Enquanto só os slides, meu Deus. Isso aí. Que é essa primeira parte da nossa aula aí até a organização da administração pública. Obrigada, professor. Nada. Um abraço, até semana que vem. Obrigada, professor. Boa. Bom dia, obrigado.
Qualquer pergunta, podem encaminhar pelo WhatsApp também. Professor, Oi, Débora. essa questão da autotutela administrativa, ela tem que ser provocada para que aconteçam essas revisões ou não? Como é que é Não isso? precisa. A administração pública tem o poder-dever de fazer isso de forma contínua. Mas ela pode ser provocada também. Mas é uma obrigação da administração pública, independente de provocação. Então tem que ter um mecanismo de organização isso dentro da administração pública para que esses atos sejam revisados. Exatamente. Ah, sim. Tá bom, obrigada. De nada. Obrigada pela aula. Bom É dia. isso, Débora. Bom dia, obrigado.